Fala pessoal, tô aqui novamente. Quero comentar um pouquinho sobre a transferência do Ademola Lookman pro Red Bull Leipzig, né? Não quero fazer um vídeo exatamente para falar sobre essa transferência, mas para falar sobre um movimento que vem acontecendo muito não, mas acontecendo em alguns movimentos de mercado que vem acontecendo justamente entre jovens ingleses e clubes da Alemanha. Clubes grandes da Alemanha, né? Grandes de questão de investimento, questão de aspirações na Bundesliga. Enfim, né, comentando um pouquinho rapidamente aqui sobre o Lookman, que é um jogador que veio da base do Charlton. Ele é contratado em 15-16 pro Everton, né, perdão, em 16-17 ele é contratado pelo Everton e joga muito pouco, essa é a minha verdade. Assim, a passagem dele no Everton até então foi, a maioria dos jogos que ele vem do banco, né? Os jogos que ele começa são geralmente jogos de Copa, né? Alguns jogos da Europa League, se a gente pensa em 17, 18, mas a grande maioria dos jogos dele ele vem do banco. Ele nunca conseguiu ter uma sequência como titular, como jogador do Everton, apesar dele achar até um jogador promissor. Ele é um jogador, um meio atacante, que pode jogar pelos lados também, tem a sua característica, principalmente velocidade em alguns momentos. Não tanta velocidade, mas ele tem a velocidade para conseguir ganhar na corrida, tem um drible rápido, né? Aquele jogador típico de lado de campo, que consegue centralizar bem para trazer para perna boa para bater, fazer uma jogada de linha de fundo, tem boa inteligência de jogo, tem bom passe, enfim. Eu acho que um jogador que teria uma carreira até interessante no Everton, né? O problema é que, né, jogando pelo lado direito, se a gente vai imaginar que tem o Alcott, tem o Richarlison, que vem jogando muito bem, atualmente é titular da posição, ele, né, sai atrás desses dois nomes, apesar de eu achar ele melhor que o Alcott. Né? Se a gente for pensar no lado esquerdo, a gente tem, por exemplo, o Bernat. Ele poderia disputar a posição com o Bernat, né? Mas o Bernat também vem fazendo uma ótima temporada. Ele fez uma temporada muito boa com a camisa do Everton em 18 e 19. Então ele acabou sendo um jogador um pouco deixado de lado pelo Marco Silva, né? Ele, bem verdade que ele entra em vários jogos como reserva, né? Sai do banco, mas não consegue mostrar muita coisa. Até porque realmente você botar jogador para sair do banco é meio difícil, né? O cara tem que ter a cabeça muito bem no lugar e tem que ser um jogador muito bem focado para conseguir sair do banco e fazer alguma diferença no final do jogo, né? Geralmente ele entra em jogos, né? Ou que já estão ganhos, né? Ou, verdade, em jogos que a perspectiva de vitória do Everton já não é das maiores, ele geralmente consegue fazer uma jogada ou outra pelo lado direito, botar um fogo no jogo. Eu não acho que ele fosse um jogador para se desprezar não, para vender. Mas enfim, né? O Leipzig foi lá, pagou, né, em volta ali de mais ou menos 20 milhões de euros, 22,5 milhões de euros para Ademola Lookman. Acho que era um jogador que poderia ter mais um tempinho aí para jogar no Everton. Não era um jogador que eu descartaria, poderia até jogar num time de Premier League, ser emprestado por um time da segunda parte da tabela, né? Tem tanto, por exemplo, ele poderia ser emprestado para o Aston Villa para jogar como esse meio pela direita, né? Acho que o Aston Villa poderia ter feito um movimento de mercado nesse sentido, pelo menos de empréstimo, não sei. Tô dando um exemplo, né? O Aston Villa tá em pauta aí nos últimos dias. Acho que poderia ser um clube interessante para ele jogar, mas eu acho que o Everton não deveria se desfazer dele. É um jogador que tem potencial, apesar de não ter conseguido essa sequência. Até porque não foi lhe permitido, né? Ele entrava também em alguns momentos assim com o Ronald Koeman na temporada 16-17, chegou a ter algumas sequências, né? Mas sempre entrando como reserva, como vindo do banco de reservas, né? E é muito difícil você, principalmente muito jovem, manter uma sequência de jogo assim, mostrar o seu potencial dessa forma. Acho que poderia ser melhor aproveitado, mas enfim, vai lá pro Leipzig jogar, né? Ele já passou a segunda metade da temporada 17-18 lá, onde também não conseguiu brilhar tanto assim. Mas enfim, agora vai ser contratado em definitivo, né? Vai jogar no Red Bull Leipzig da Alemanha. Bom, agora para comentar sobre o assunto que eu realmente queria falar mais nesse vídeo, é sobre esse movimento, desses jovens jogadores que saem de grandes clubes ingleses para jogar em, né, clubes relativamente grandes, de boa capacidade de investimento da Alemanha, né? Talvez a figura mais destaque a respeito desse movimento seja, por exemplo, o Jadon Sancho, que fez uma temporada muito boa mesmo com a camisa do Borussia Dortmund. O Jadon Sancho era um jogador do City, foi vendido ao Borussia Dortmund por um valor baixo até, né? E ele é um jogador de lado de campo, pelo lado direito, que até tem certa velocidade, mas tem no drible a sua melhor característica, a sua capacidade de passar pelos marcadores com drible, em diversos momentos trabalhar por dentro, se combinando com o Marco Reus, que joga mais como esse meia atrás dos atacantes, chegando em diversos momentos para definir jogadas. Foi um jogador que se jogou muito bem, a temporada dele foi realmente impressionante. Estava até sendo cogitado para jogar no Manchester United nessa temporada 19-20, agora seria muito interessante, é uma posição que o Manchester United realmente é muito carente, e se o Jadon Sancho chegasse
acho que talvez pudesse levar um pouquinho de patamar as aspirações do Manchester United para essa temporada. Foi um jogador que realmente teve uma explosão nessa temporada 18-19, que foi uma temporada muito boa do Borussia Dortmund, né? O Royce fez uma temporada muito interessante. Talvez Royce e Jadon Sancho tenham sido esses principais jogadores, do meio à frente, meio barra ataque do Borussia Dortmund. Foi um jogador que realmente teve um crescimento incrível, o Jadon Sancho. E também em seleção inglesa. Não teve grandes atuações ainda com a camisa da seleção inglesa, mas é um jogador pro futuro, muito bom mesmo, de ótimo potencial, muito bom potencial. A gente também tem o Reiss Nelson, jogador foi emprestado ao Hoffenheim, jogador do Arsenal, um ponta pela direita de mais velocidade, também de qualidade no drible, e é um jogador que volta ao Arsenal, retorna ao Arsenal de empréstimo no Hoffenheim. Bem verdade que não jogou tantas partidas assim com a camisa do Hoffenheim, A maioria dos jogos, assim como o Lookman, se a gente for pensar na carreira dele no Everton, é um jogador que vinha do banco em diversos momentos, chegou a jogar um jogo, alguns jogos ali como uma dupla de ataque ao lado do Joelinton, se a gente for pensar num esquema com camisa 10 atrás de uma dupla de ataque. Ele jogou sem o lado do Joelinton, fez gol inclusive em alguns jogos jogando nessa função, mas ele é um ponta pela direita, também pode jogar aberto pelo lado esquerdo, e seria uma função para fazer muito interessante no time do Arsenal, Como eu falei, é um jogador rápido, é um jogador inteligente, apesar de geralmente esses jogadores rápidos, habilidosos de lado de campo, eles têm a questão muito ruim da definição das jogadas, tanto para um passe como para uma finalização, e o Ryan Nelson, a finalização realmente ainda precisa melhorar. Mas a questão do último passe, para o atacante ou para o meia que vem definir as jogadas, ele faz muito bem isso, Acho que tem condições, por exemplo, de jogar no elenco principal do Arsenal já na temporada 19-20. Pode representar uma alternativa por aquele lado. O Maitland-Niles, que era teoricamente esse jogador de lado de campo mais avançado, foi convertido a um lateral barra ala, assim como o Bellerin. São jogadores também de apoio, de velocidade, de intensidade. Ambos sofreram com lesões nessa temporada, Você teve também o Lichtsteiner, que já teve seu contrato rescindido, mas foi um jogador que também jogou em alguns momentos pela ala, pela direita, com a camisa do Arsenal. O Reiss Nelson pode ser um jogador para, talvez em uns jogos menos importantes, com equipes mais fracas da Premier League, jogar como esse homem de amplitude pelo lado direito, O Arsenal joga em vários momentos com uma dupla de ataque, o Aubameyang e o Lacazette. A gente pode deslocar o Lacazette pelo lado esquerdo, o Reiss Nelson pelo lado direito, o Aubameyang pelo lado esquerdo, o Lacazette jogando como essa referência e o Reiss Nelson pelo lado direito. Ou a gente pode, em alguns momentos, não sei, talvez botar o Aubameyang como essa referência, o Lacazette jogando pelo lado direito e o Reiss Nelson jogando pelo lado esquerdo. Pode fazer boas combinações ali o Unai Emery se tiver esses jovens mãos. É um jogador que, ao meu ver, já está pronto para jogar alguns jogos aí com a camisa do Arsenal no elenco principal. Já serve para compor o elenco principal do Arsenal para essa temporada 19-20. A gente também tem o Smith Rowe, que é outro jogador do Arsenal. Esse é mais um meia pela esquerda, também de velocidade, também de boa força física, um jogador de boa estatura, Sabe muito bem carregar essa bola do meio para levar à frente. Ele fez bons jogos na Copa da Liga Inglesa, na própria Europa League, ele até fez um gol contra o Karabag num jogo da Europa League, isso aí na primeira metade da temporada 18-19, foi emprestado ao Leipzig, bem verdade que jogou muito pouco também, vindo a maior parte do tempo do banco de reservas, não conseguiu de fato mostrar um grande futebol no Leipzig, mas retorna ao Arsenal. Acho que esse é um jogador talvez menos pronto que o Reiss Nelson, até por conta da maior opção de jogadores para aquele lado, Você tem o Iwobi, você tem o Mkhitaryan, que pode fazer os dois lados, mas é muito mais um jogador de centralização. Mas você tem o Iwobi, você tem o Lacazette, que pode cair para aquele lado esquerdo, você tem o Lacazette não, o Aubameyang, que pode cair para aquele lado esquerdo. Eu tô confundindo o Lacazette com o Aubameyang, Você tem o Iwobi para aquele lado, você tem o Lacazette, que pode fazer aquele lado também, O Lacazette não, o Aubameyang, gente, perdão. Você tem uma dupla de ataque que é o Lacazette e o Aubameyang, você tem o Aubameyang que pode cair pelo lado esquerdo, O Lacazette é mais um atacante, mas também volta para trabalhar por dentro em diversos momentos, podendo cair mais pelo lado direito. O Aubameyang, o lado esquerdo do Arsenal é mais bem servido que o lado direito, O Aubameyang que pode cair pelo lado esquerdo, assim como o Iwobi. O Smith Rowe ainda não é um jogador tão pronto assim. Acho que ele pode ser emprestado a um time ali na segunda parte da tabela, enfim, para ganhar mais ritmo de jogo. Acho que para essa temporada ainda é um pouco demais para ele ser compor o elenco principal do Arsenal. Talvez para 2021 ele já possa integrar o elenco principal, ainda mais se fizer uma boa temporada em 19-20. Enfim, você tem esses jogadores que você tem o Hudson-Odoi, por exemplo, jogador promissor do Chelsea. Acho até que tem um pouco uma euforia muito exagerada
com o Hudson-Odoi, um jogador que em diversos momentos para mim não se mostrou tão pronto assim, tomando muitas decisões equivocadas, né? Alguns momentos pecando nas finalizações, nos últimos passes, às vezes driblando quando não era para driblar, passando quando não era passar, às vezes até um momento me parecendo meio escondido do jogo, né? Às vezes ele tem a oportunidade, por exemplo, de pegar uma bola e ter um espaço para carregar ela, mas prefere voltar a bola no meio campo. Enfim, acho que é um jogador ainda não muito pronto. Os torcedores do Chelsea apostam muito nele nessa temporada. Acho que se a gente for pensar no Pulisic, acho que é um jogador mais pronto que ele. Acho que ele tem mais a oferecer do que o Hudson-Odoi, o Pulisic. Acho que o Hudson-Odoi é um desses jogadores que também pode ser emprestado. Acho que ele ainda não está pronto. Pode ser emprestado para tentar ganhar ritmo de jogo e uma equipe de menores aspirações, uma equipe menor na Premier League. Enfim, né? Essa é a minha opinião pessoal. Essa aqui, minha mãe abriu a porta do quarto, depois eu corto essa parte. Enfim, é muito interessante esse movimento que vem acontecendo de jogadores ingleses indo para times da Alemanha. Acho isso muito bom mesmo. Talvez tendo no dia do Sancho essa a personificação do que mais deu certo. A Bundesliga é uma liga muito subvalorizada, principalmente aqui no Brasil, que a gente entende que é basicamente que só tem Bayern de Munique e Borussia Dortmund correndo por fora. Assim, se a gente for pensar realmente em questão de investimento, em questão de qualidade de elenco, número de elenco, o Bayern de Munique ele sai à frente. Isso é fato. O Bayern de Munique tem um investimento muito maior, tem um elenco muito mais numeroso do que o resto das equipes da Bundesliga. Mas a Bundesliga é um ambiente que vem sendo um ambiente tático que vem crescendo muito nessas duas últimas temporadas. A gente pode destacar, por exemplo, o Ralf Hasenhüttl, que agora está treinando o Southampton, né? Southampton vem com um projeto de voltar a figurar ali na parte de cima da tabela, como teve, por exemplo, com o Maurício Pochettino, no período do Ronald Koeman, né, na temporada ali 15 e 16, depois 16, 17, 17, 18, 18, 19 foram temporadas um pouco mais difíceis para o Southampton, mas com o Ralf Hasenhüttl a tendência é que as coisas melhorem. O técnico que fez um ótimo trabalho no Red Bull Leipzig, né, realmente fez o Red Bull Leipzig disputar o título com o Bayern de Munique em 16, 17, fazendo até não uma grande campeonato de Champions League, mas fazendo o que deu ali, chegando ali até umas fases finais ali da Europa League, depois de ter sido eliminado da Champions. Técnico muito promissor. A gente tem também o Julian Nagelsmann, que já está contratado pro Leipzig, né? Foi contratado na temporada passada pro Leipzig, mas treinou o Hoffenheim ainda na temporada 18-19, né? O Hoffenheim que o Reiss Nelson jogou nessa temporada agora, 18-19. É um técnico muito promissor mesmo, muito jovem, né? É muito interessante, né? Diversamente botando uma linha de 3, né? Ele é até conhecido como Mini Mourinho, que tem uma defesa muito bem montada e sai muito bem em velocidade pelos lados. Tem muitos jogadores de velocidade que favorecem esse estilo de jogo. É um técnico muito promissor que vai treinar o Red Bull Leipzig nessa temporada. Então, assim, tem um técnico do Schalke 04, que é um italiano, que até agora eu me esqueci o nome, mas é um técnico muito promissor. Apesar de não ter feito uma grande temporada em 18-19, chegou às oitavas de final da Champions League, né? Perdeu pro City. Em 17 e 18 fez uma ótima temporada, o Schalke 04. Enfim, a Bundesliga é uma liga que taticamente ela vem crescendo muito. Talvez perca só para a Liga Espanhola na questão tática. A Premier League também está se desenvolvendo mais, né, com essa troca, com esse intercâmbio com treinadores estrangeiros. E a Bundesliga é uma liga que corre por fora, principalmente porque as pessoas não prestam muita atenção nos times que estão abaixo ali de Bayern e Borussia, né? Mas são times muito interessantes. Esse intercâmbio com esses jogadores ingleses que fazem esse intercâmbio pela Alemanha tem muito a acrescentar, tanto de conhecimento tático mesmo, porque é um ambiente que está crescendo muito taticamente a Bundesliga. Até recomendo vocês acompanharem alguns jogos da Bundesliga, são bem interessantes. Mas ele está crescendo muito nesse quesito. E, né, os jogadores ingleses têm essa oportunidade de crescer taticamente, de conhecer o outro ambiente de futebol. Acho muito legal esse movimento desses jogadores ingleses jovens indo para a Alemanha, né, se valorizando e voltando por altos valores. Por exemplo, o Jadon Sancho. Jadon Sancho é um jogador que está extremamente valorizado no mercado. Foi bem barato para o Borussia Dortmund, né, e agora está voltando super valorizado, né. O Dortmund está pedindo muito dinheiro, né, para o United, né, se quiser contratá-lo. Enfim, acho muito interessante esse movimento. Acho que os jogadores ingleses têm muito a ganhar, questão de repertório tático, técnico, né, no ambiente de futebol alemão que vem crescendo muito nessa escola de treinadores alemães, né, sendo Klopp talvez o maior expoente disso. É uma liga muito interessante, né, e é muito legal ver esse intercâmbio com esses jogadores ingleses, tá? Então é isso, espero que tenham gostado.